Olá, 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 gente! Tudo bem com vocês? Começando mais uma live nesta quarta-feira, às 10 da manhã. A gente vem já há 3 semanas entrevistando os candidatos à Prefeitura de Curitiba. Já estamos na reta final. Hoje será a vez da candidata Carol Arnes do Podemos. E amanhã, agendado já com o candidato do PSL, né, o Francisquini. E a última vai ser a candidata Letícia Lans. Vamos então, Caroline Arnes do Podemos, já está inclusive já conectando aqui, já está conectada com a gente. Ela tem 43 anos e se lança à Prefeitura de Curitiba neste ano de 2020 para 2021. Já estamos inclusive já com a conexão estabelecida pelo Instagram. Lembrando que estamos simultaneamente pelo Instagram, pelo Facebook da Rádio Banda B, facebook.com/portal Banda B, e também pelo YouTube, que nós temos nosso canal nessa rede, no YouTube, nessa plataforma. É só digitar Banda B e nos seguir também. Lembrando a candidata, Caroline Arnes, que são 20 minutos de entrevista. No finalzinho, eu dou ali 1 minuto para as considerações finais. E quanto mais a senhora for objetiva nas respostas, a gente vai aqui vendo e perguntando sobre o plano de governo. Esse é o objetivo das nossas lives aqui com os candidatos à Prefeitura de Curitiba. Bom, eu já fiz a apresentação da candidata. Bom dia, seja bem-vinda aqui às plataformas da Banda B. Bom dia, Paulo. Quero saber se você prefere ser chamado de Paulo ou Paulo Sérgio. Como é que te chamam? Ou Paulinho, pode ser, das 3 Paulinho. formas. Então eu vou no Paulinho. Eu adoro esse sistema de live que é mais informal. Bom dia, legal. Paulinho. Bom dia a todos que nos escutam. É uma maravilha poder estar com você. Uma oportunidade única. A gente precisa de espaço para conversar sobre a cidade de Curitiba. Muito obrigada e um bom dia a todos. Esse é o plano do governo. A senhora estabelece 3 eixos de propostas para a cidade. O que tem e precisa ser conservado, o que a cidade ainda não tem e precisa ser aprimorado, e o que ainda não foi pensado, mas a cidade precisará ter no futuro. Quais seriam essas principais mudanças a serem implementadas na capital? Olha, nós temos que fazer uma nova reavaliação de situações que ficaram paradas ao longo do tempo. Eu vou dar como exemplo a mobilidade. A tendência da mobilidade, do transporte público em Curitiba, é que a gente só vê a tarifa aumentar. Essa é uma tendência de gestão que já vem há muitos anos. Nós precisamos mudar isso, mudar completamente a questão da tarifa do transporte coletivo em Curitiba. Então, hoje, qual que é a nossa proposta de governo? A nossa proposta é reduzir a tarifa do transporte coletivo pela metade. Uma situação, Paulinho, que eu acredito que as gestões não pensaram e não priorizaram. Veja, se a gente for avaliar para uma pessoa que pega um ônibus para ir trabalhar e um ônibus para voltar, o investimento familiar de uma família de 4 pessoas é de praticamente R$ 800 por mês. Se nós reduzirmos essa tarifa pela metade, nós vamos estar distribuindo renda de pelo menos R$ 400 por família. Esse valor é maior do que o Bolsa Família, esse valor é maior do que o Renda Brasil e é uma distribuição de renda independentemente de classe social. Eu não tenho dúvidas de que ninguém pensou em fazer isso e é o que nós iremos fazer. As pessoas me perguntam, Paulinho, você com esse lado social tão aflorado, você vai criar um programa emergencial de renda mínima? E eu digo que não. Nós vamos criar programas de renda permanente, seja por meio da redução da tarifa do transporte coletivo, seja por meio de emprego. O nosso grande diferencial vai ser incentivar a criação de emprego em Curitiba. Crise hídrica e recuperação econômica pós-pandemia. É uma questão um tanto quanto difícil, mas dá para trabalhar nesse sentido, candidata, a restabelecer pelo menos uma recuperação acelerada para a capital paranaense? Bom, você me perguntou de crise hídrica, isso? Primeiro, né? Então, eu vou dividir as respostas. Crise hídrica, precisamos de ações imediatas. Primeiro, a crise hídrica demonstra a falta de planejamento da Sanepar. Nós tivemos licitações que foram paradas e que impediram que fossem realizadas obras necessárias para que isso não acontecesse agora. Nós temos que ter ações imediatas, como é a questão da transposição de águas de cavas. E, ao mesmo tempo, você sabe que ninguém falou sobre isso, Paulinho. Você sabia que, segundo o programa Trata Brasil,
a gente tem um desperdício de água em Curitiba de 26% em função de vazamentos. Eu não ouvi nenhum gestor falando ainda sobre isso. Então, ações imediatas, cuidar dos vazamentos, fazer transposição de cavas e, como ação imediata, curto e médio prazo, a gente falar sobre o meio ambiente e a questão da economia de água. Isso é fundamental. Então, falando sobre crise hídrica, é isso. Agora, você me perguntou também sobre o aspecto econômico da retomada da economia. Então, a retomada da economia, ela tem que acontecer valorizando quem gera emprego, de forma imediata também. Então, nós vamos lançar um plano econômico forte na nossa cidade, nós vamos refinanciar os tributos municipais, pensando sempre num período de carência, porque esses empresários estão sem capital de giro. Nós vamos criar um programa que vai se chamar Mais Emprego, Menos Tributo. Nós vamos desburocratizar completamente os processos da prefeitura para que as pessoas tenham condição de ampliar os seus negócios de forma mais rápida. Nós vamos ficar rente, que nem pão quente, na Associação Comercial do Paraná, porque o comércio tem a capacidade de gerar emprego de uma forma mais rápida que a indústria, por exemplo. Vamos incentivar de uma forma forte o turismo. E vamos, Paulinho, me permita, eu sei que eu estou sendo um pouco mais demorada nessa área, mas essa é uma área prioritária para o nosso governo a partir do ano que vem, que é realmente a gente estar ao lado dos empresários, fazer uma articulação inteligente, que é o que está faltando, e também retomar a Secretaria de Trabalho e Emprego. Que fique bem claro, a atual gestão extinguiu a Secretaria de Trabalho e transformou a Secretaria de Trabalho num órgão da FAS, que é a Fundação de Ação Social de Curitiba, responsável pela política de assistência. E eu entendo, provavelmente, assim como você e todos os ouvintes, que trabalha para todo mundo. Não é só para quem está em vulnerabilidade social. Então, eu quero dizer a todas as pessoas que geram emprego na nossa cidade, contem comigo. Nós vamos transformar Curitiba em prol da geração de emprego. A senhora citou aí com relação ao desperdício de água. Eu conversei recentemente com o diretor da Sanepar. Esse número já subiu um pouquinho, viu? São 30% de desperdício de água. Infelizmente, é muita coisa mesmo. A senhora falou sobre o transporte no comecinho. Eu queria voltar ao assunto, porque a senhora, em determinado momento das suas propostas, também citou a passagem, ou pelo menos a tarifa livre, para alguns casos. Quais seriam esses? A tarifa livre, ela tem que ser uma visão de médio e longo prazo. Na verdade, eu tenho que ter a essência de visão de futuro. A minha visão de futuro para a cidade de Curitiba é a tarifa livre, certo? Agora, como é que nós vamos fazer para chegar a essa tarifa livre? Então, o primeiro passo vai ser reduzir a tarifa do transporte coletivo em 50% em 2 anos. Como é que a gente pretende fazer isso, Paulinho? Eu acho que isso é importante. Como é que esse estudo está sendo realizado? Então, 15% nós vamos reduzir o custo do transporte. A gente já verificou as tabelas da URBS, é possível reduzir em 15%. 15% nós vamos cobrar as gratuidades do Estado e do governo federal. Muitas gratuidades do transporte coletivo vêm de legislação estadual e federal. E nós temos que cobrar isso. E os outros 20%, para completar os 50%, vão vir da parceria público e privada. Então, o que a gente pretende fazer? Pretende deixar que a iniciativa privada aproveite os espaços dos terminais de ônibus, aproveite os pontos de ônibus. Você vê, a gente tem 7 mil pontos de ônibus em Curitiba e apenas 3 mil tem propaganda. A gente precisa utilizar esse espaço público a favor das pessoas. E a nossa estratégia mais forte nesse processo, Paulinho, para conseguir esses 20%, é transformar o cartão transporte num cartão multifuncional. Então, com rede de lojas, rede de supermercados, rede de farmácias e, se necessário, buscar recurso de quem mais tem dinheiro no Brasil, que são os bancos. Então, transformar o cartão transporte em cartão de crédito, se necessário. Então, essa é a nossa proposta para a redução da tarifa do transporte coletivo. Então, assim, a tarifa livre é a visão que a gente tem que ter. E é a visão que não existe hoje, porque a gente só vê a tarifa do transporte coletivo crescendo cada vez mais. Você veja só, né, Paulinho? Quanto maior é a nossa tarifa, menor é o número de passageiros. Então, a gente está entrando num processo que vai se tornar insustentável.
Então, a gente tem que realmente ir contra essa metodologia de criação dessa política pública. E aí vem também a nova, pelo menos a diminuição de passageiros e o aumento expressivo da frota, né, de carros aqui, inclusive no trânsito na capital. Alguns comparam já com cidades como São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte. Claro que a gente não vive uma realidade como essa ainda, mas tá ficando meio que bem difícil você transitar, principalmente nos horários de pico aqui na capital. Principalmente quando acontece um acidente, você tem que buscar alternativas, e elas faltam, né, no caso. É isso mesmo. Curitiba é uma das cidades mais motorizadas do país, e o problema de ser uma cidade motorizada é que, se você for avaliar a política da prefeitura atual, ela prestigia quem tem carro. Então, os comerciantes estão vendo seus negócios, os negócios estão fechando em função da dificuldade dos carros estacionarem na frente das lojas. Então, toda a política é feita em prol dos carros. A gente precisa inverter essa lógica. Se você me permite contar uma coisa, assim, ó, é algo que eu gosto muito de conversar com as pessoas. A cidade, ela está sendo transformada por um rumo que não está adequado, no sentido de que a gente tem que viver mais a cidade, sabe, Paulinho? O que eu quero dizer com isso? A gente tem caminhado para que a gente tenha muitos muros dentro da nossa cidade. Eu vejo condomínios, apartamentos, onde o pessoal está construindo apartamento que tem pet shop, que tem cabeleireiro. O pessoal está querendo colocar supermercado dentro dos condomínios. Que já existe, né? Então não é essa cidade que a gente quer, sabe? A cidade que a gente quer tem que ser assim, sabe, Paulinho? Uma cidade que a gente queira viver a cidade. Então, pensando nisso, eu tive uma ligação no meu celular. Eu percebi. Nada então, tá. Então, voltando aqui à nossa conversa. Uma das nossas propostas é liberar as canaletas do Expresso para as pessoas aos domingos, para que as pessoas vivam mais a cidade. O que eu tenho percebido? Quando a gente anda na cidade, a gente está vendo famílias inteiras caminharem, pessoas com carrinho de bebê, crianças com carrinho de boneca, andando nas canaletas e disputando o espaço com os ônibus biarticulados. Então, a nossa proposta é retirar os expressos das canaletas aos domingos para que elas fiquem livres como espaço de lazer para as famílias. E sabe por que a gente tem que fazer isso? Investimento público, você deixar um biarticulado daquele tamanho andando ao domingo. Um biarticulado custa R$1.200.000. E não vale a pena, sob o ponto de vista financeiro. É uma lata que está andando sozinha, sem ninguém dentro. Então, é coerente que a cidade tenha ônibus menores nas marginais e permita que as pessoas vivam a cidade usando as canaletas para proveito, para lazer, enfim. E com mais segurança, né? Sobre as políticas sociais, a senhora deu uma declaração recentemente falando do acolhimento da população de rua aqui em Curitiba, comparando com os imigrantes ilegais lá dos Estados Unidos. Como a senhora vai tratar esse valor, essa situação que acontece aqui na capital paranaense? É isso mesmo. O atual gestor está violando completamente o direito humano das pessoas. E eu vou tratar isso com uma sensibilidade social que eu tenho na veia. Eu quero dizer que eu sou sobrinha da Zilda Ardes, referência de mulher, que sempre desenvolveu ações a favor dos mais miseráveis. A primeira questão, Paulinho, é que a gente tem que acreditar que essas pessoas podem ter uma outra perspectiva de vida. O atual gestor acha que todos têm problema de alcoolismo e drogas, e isso não é verdade. Então, a gente tem que ter uma política integrada, uma política que não seja pernoite. Hoje, os servidores da FAS fazem um esforço sobre-humano para que eles vão para o abrigo. E 6 horas da manhã, eles são obrigados a sair. Você sabia disso, Paulinho? Eles não podem ficar lá. Então, o que a gente precisa? A gente precisa que eles sejam atendidos de forma correta. Então, eu preciso de política na área da saúde, eu preciso de política na área da assistência social, eu preciso de política na área da qualificação. E vou falar especialmente sobre o atual gestor e o Trump. Se você for lembrar, o Trump, com os imigrantes ilegais, separava pais, mães e crianças. E isso acontece de forma exatamente igual em Curitiba. Se eu tenho uma família na rua, e eu conversei com um casal que está morando há 10 meses numa barraca,
na frente do mercado municipal e eu perguntei para eles, por que vocês não vão para o abrigo? Porque não tem abrigos para as famílias. Então, o pai vai para um lado, a mãe vai para o outro, a criança vai para o outro, e se tiver cachorro, o cachorro fica na rua. E quando eu falo de cachorro, eu não estou abrindo mão da técnica. A política de assistência social diz que eu sou obrigada a acolher com o cachorro junto. Então, eu quero dizer para você, sabe o que está faltando em Curitiba? Só está faltando Greca construir um muro e fazer com que as pessoas paguem por esse muro. Essa é a realidade que a gente vive em Curitiba. E eu pergunto para você, Paulinho, se até as pessoas que apoiavam o Trump disseram que a política estava equivocada, aonde está a capacidade crítica de nós curitibanos em relação a isso? É essa pergunta que eu deixo para vocês. Quando a senhora fala em muro, a senhora faz uma analogia com o quê? Com o Trump, que queria construir o muro dos imigrantes ilegais e queria fazer na fronteira, né? O Trump queria construir um muro na fronteira e queria isso, e queria que o México pagasse por esse muro. Então, isso demonstra a política desumana da atual gestão. E vou te dizer assim, daí deixa eu fazer uma observação. O Greca é uma pessoa respeitada. Ninguém vai deixar de respeitar ele. Só que a gente tem que entender que a gestão dele serviu para o tempo dela. Agora não serve mais. Nós estamos diante de novas necessidades, de uma nova realidade. O que a senhora fará na sua gestão com relação à saúde, na sua totalidade, desde a atenção da criança, atenção primária, profilaxia também, passando pelas especialidades, atendimentos mais médios e mais complexos? Primeira coisa, eu vou retomar a saúde em Curitiba. Porque hoje não adianta mais a gente focar apenas na Covid. A gente precisa entender que eu estou com uma série de diagnósticos que não foram realizados, uma série de exames parados, pessoas que não estão tendo acesso a especialistas, pessoas que não estão fazendo cirurgias eletivas. Se a gente não retomar isso de forma imediata, isso vai se tornar insolúvel. Então, primeiro, unidades básicas de saúde, todas abertas. Segundo, a quantidade de unidade básica de saúde já é suficiente. Eu não preciso construir mais. UPA, urgência e emergência. Nós precisamos contar com a terceirização. A terceirização lícita, adequada, transparente. A terceirização, ela é mais barata e permite que a pessoa tenha foco no negócio dela, que é salvar vidas. A gente precisa entender que UPA, unidade de pronto atendimento, eu estou falando de urgência e emergência, que é muito sério. Para resolver todas as questões do diagnóstico, de exames e assim por diante, nós temos que pedir convênio. A gente não pode otimizar recurso nessa área. Eu preciso contar também com a iniciativa privada para dar conta de algo que é prioridade para mim, que é a saúde das pessoas, Paulinho. Então, assim, ou a gente retoma isso a partir do dia 1º de janeiro, ou esse problema a gente vai dar 10 passos para trás e retomar uma situação que a gente tinha conseguido deixar de viver. Então, que fique muito claro isso para toda a população de Curitiba. Política de segurança pública com cidadania. O que significa isso? Muito bom. Primeiro, sobre segurança pública, eu quero dizer que eu escolhi o meu vice-prefeito. Meu vice-prefeito é o Dr. Rolf, uma pessoa especialista na área de segurança pública. E isso demonstra o meu lado técnico na escolha das pessoas que vão trabalhar comigo. Sobre a segurança pública, antes de falar de segurança e cidadania, eu quero dizer que a gente tem que ter a guarda municipal articulada com todas as polícias de segurança que existem em Curitiba. A gente tem que lembrar que guarda municipal tem poder de polícia já há 5 anos. E a gente não tem tomado medidas que configurem essa nova realidade. Então, todas as forças de segurança articuladas. Curitiba tem um problema muito sério. Nós não estamos dando bola para os crimes de pequeno potencial ofensivo. As pessoas estão desistindo de fazer BO, por exemplo, para furto de celular, furto de roubo. Furto de roubo não. Furto de celular, furto de bolsa. E o que está acontecendo? Quando acontece isso, e o guarda municipal consegue, por exemplo, prender a pessoa em flagrante, ele demora 3 horas esperando numa delegacia, certo? Para que consiga fazer um termo circunstanciado. Agora, a tua resposta. Não adianta a gente ter uma política de segurança só na repressão.
a gente tem que ter uma política de segurança na área de formação das pessoas. A gente precisa reduzir as desigualdades sociais. A gente precisa garantir a cidadania. Muito bem, a tua pergunta é excelente. Ao garantir a cidadania, eu reduzo a violência. E é isso que a gente pretende fazer. Só que a gente sabe que isso demora um tempo, mas nós vamos colocar isso como prioridade na nossa gestão. A gente está chegando já no finalzinho da nossa entrevista, passa muito rápido o tempo, né? E a senhora citou a sua tia, né? Tia-avó, a Gilda Arnes, médica pediatra e sanitarista, mas a senhora também é filha do senador Flávio Arnes. Daí veio essa veia política, candidata? Muito orgulho de ser filha do senador Flávio Arnes. Ele me ensinou muito as virtudes da política. Aprendi muito com ele. Levarei todas essas virtudes para a Prefeitura de Curitiba. As pessoas torcem um pouco o nariz quando eu digo que sou filha de político, sabe? E eu entendo, eu compreendo as pessoas, porque eu sei que a política não é algo fácil, mas ela é necessária. E eu aprendi com meu pai que ela é um instrumento importante de transformação da sociedade. Então, eu quero dizer para as pessoas, assim como nós temos advogados, filhos de advogados, médicos, filhos de médicos, motoristas, filho de motoristas, não é demérito de ser filha de político, é algo que eu trago como experiência da minha vida e eu acredito muito em bons políticos como meu pai. A política ela é feita no cotidiano, né, candidata? E o que infelizmente acaba tornando aí, às vezes, manchando a reputação ou a imagem do político são os maus políticos. Isso, que a gente tem que concordar que tem uma porção, né? Isso. Tem diversos. E, infelizmente, isso acaba mudando a opinião pública. Sabe o que as pessoas me dizem? Realmente, como você colocou, o maior perigo que a gente tem é o silêncio dos bons. Exatamente. Bom, um minutinho para a senhora nas considerações finais aqui na nossa live de hoje, já agradecendo a sua participação, a sua disponibilidade de tempo na manhã desta quarta-feira. Paulinho, agradeço imensamente a você. Me perdoem que eu falei super rápido, mas eu queria aproveitar muitos 20 minutos, porque você é referência, uma liderança forte. Agradeço e peço a oportunidade para todos os ouvintes e para você, viu, Paulinho, que eu tenha a chance de estar no segundo turno, para que eu possa estar olho no olho, frente a frente com o Rafael Greca, discutindo o que é prioridade para a nossa cidade. Não permitam que essa eleição seja uma eleição de gabinete em função de uma eleição que vai acontecer para o governo daqui 2 anos. Curitiba não merece isso. E digo mais, o eleitor está super atento. Eu tenho sido muito bem recebida. Eu peço apoio e o voto para o número 19 e digo com muita tranquilidade a todos vocês. Rumo à vitória. Obrigada, Paulinho.